domingo de fariseu e publicano. Início de uma nova período. Início de um período de 4 semanas do início até a Páscoa, são 10 semanas, mas se separam em 2 períodos. As 4 primeiras semanas, a partir de hoje, que a igreja está preparando os fiéis para que possam se elevar, se perdoar aqueles que fizeram mal para eles, preparar e elevar a alma para podermos assistir novamente e podemos participar, porque assistir não é a certa palavra. Participar é mais certa, porque nós participamos na paixão de Cristo, que é a Semana Santa. Várias vezes me perguntei, quando sempre chegava este período, falava: Deus, quantas vezes ainda sobram para mim para festejar a Páscoa? Quantas vezes ainda faltam para eu chegar um momento, como muitos amigos, parentes e outros, que chegou o momento que a Páscoa que vem, eles não participam e não vão participar nesta terra? Me entristeceu quando penso que vai chegar o momento que eu não vou mais participar, cantar, louvar a Deus com esta santíssima período dos 40 dias antes da Páscoa. É uma preparação, e em si a Páscoa é a glória, é a paixão de Cristo. As lindas orações, cânticos, himnos, condátios, apolíticos, apóstica que a igreja canta, ortodoxa, única, por muitos significados. Então, nós temos que pensar também, quantas vezes ainda falta na minha vida para louvar Deus? Porque aí, no céu, os louvores são constantes e nós participamos dos louvores de Deus com os anjos, mas não são os mesmos que nós louvamos Deus na terra. São muito mais, além de gloriosos, majestosos e tudo isso, e não são no mesmo modo. Queridos irmãos, hoje a igreja, abrindo o livro do Triódio, toca um assunto muito importante pela vida religiosa. Temos 2 tipos de pessoas que aproximam do templo. O nosso Senhor falou claramente: aquele fariseu hipócrita, aquele que faz tudo para mostrar pelos demais que ele é religioso, e na realidade é o mais pecador de todos. Na realidade é o mais falso de todos. E ele, quando está fazendo tudo para mostrar para o povo que é muito piedoso e muito ligado com Deus, na realidade Deus quer cuspir da boca dele este tipo de pessoa. E é nesse tipo de pessoa falsa, do fariseu, aliás, essa palavra é muito comum
na Grécia, quando nós queremos indicar uma pessoa que queria falecer. Era uma espécie de pessoas que, nas aparências, eles eram os religiosos, mas na realidade eram as piores pessoas. Eles praticavam coisas erradas e eles queriam se justificar. E os fariseus levavam Cristo no martírio. E eles, entre nós temos muitos. A maioria das pessoas, infelizmente, que falam que são religiosos, não são. Eles vão por medo. A maioria vai por medo. Será que os santos têm razão que existe vida eterna? Então, para não perder, então vou fazer metade. Vou acreditar 50% ou 50%. Esta é a pior situação. Que nunca analisa a sua mente, a sua vontade e a sua crença. Se você está nesta situação, aprende que nunca você vai receber uma bênção de Deus, porque o nosso Deus quer o coração nosso puro e quer toda a nossa mente voltada para Ele. Então, várias vezes temos pecados, como a maioria das pessoas que têm de sanguíneo, são de carne, fazem pecados, mas tem a outra maneira do arrependimento e metânia que nos ensina a partir de hoje, domingo do Triodium, nos ensina o nosso Deus pedir perdão, porque na realidade o egoísmo da pessoa não deixa pedir perdão. Aqueles que acham que são religiosos, que fazem muitas metanias, que fazem muitas largas orações, que fazem muitas coisas para mostrar e se vestem megalopreticamente, com muita megaloprévia, sacerdotes especialmente. A pior coisa é quando o sacerdote é fariseu, quando o sacerdote é mentiroso, quando o sacerdote só faz as aparências e na realidade ele mostra adentro dele e afora do sacerdócio, quando não exercita o sacerdócio, não é sacerdote. Tem uma mentalidade, ultimamente, pelos novos sacerdotes, não só aqui, mas também no mundo todo, que eles são sacerdotes apenas quando eles estão na liturgia, estão no culto, estão na igreja. São enganados. O sacerdócio é permanente. O sacerdote 24 horas sacerdote. Tem que orar, tem que beneficiar, tem que lutar pelo bem da igreja, tem que orientar os fiéis e tem que escutar e falar. Você é sacerdote. Você tem que voltar para a casa do seu pai. Então, que é Deus, que é a igreja. E tem uma outra parte, que são aqueles humildes, aqueles que conhecem que não são grande coisa entre os olhos dos humanos, mas eles são muito grandes, são muito valiosos perante dos olhos de Deus, que neste ponto representa o publicano, aquele que cometia erros, que comprava os impostos das pessoas, dos cidadãos, e comprava mais para desviar para ele uma parte grande. Agora não pode ser feito porque tudo é contabilizado pelo país. E se rouba é aquele que está no comando do ministério. Então, os cobradores não podem roubar.
Mas em aquela época os cobradores davam uma parte pelo Império Romano, pelo César, e outra parte pela Igreja. E eles, infelizmente, faziam muitas coisas erradas. Um publicano, entrou no templo, como era a costume. E entrou um fariseu, e fariseu, com todas estas vestes, entrou no meio e começou a falar: eu não sou como ele. O outro, por medo, por vergonha, ficou na porta. E ficou na porta orando, pedindo a ele também uma misericórdia de Deus. O fariseu, pomposo, ele entrou, ficou no meio, se elogiando perante Deus. Ele é pobre, quem pensa assim é pobre, porque Deus sabe o seu pensamento, Deus sabe o seu coração, Deus sabe quando você faz o erro, e se você realmente louva a Deus por todo o seu coração, Deus sabe. Então, ele elogiou o nosso Senhor, aquele humilde, aquela pessoa que ele conhece o pecado dele e pede o perdão. Assim nós temos que ser. Pessoas humildes, pessoas que temos consciência do erro de cada um, do sim de cada um, e com essa maneira, humildemente, pedimos a Deus, louvando a Deus, fazendo tudo para louvar a Deus, mas com consciência humilde e dizendo: sou pecador, Senhor, me perdoa. E tenta minimizar os pecados perante a maioria dos pecados, quando são feitos contra da sua semelhança, do seu amigo, do seu parente, da sua pessoa que você convive. Então, se você faz um pecado contra você, é Deus e você mandar todo dia. Mas quando você faz uma coisa para destruir a vida do outro, então este pecado é muito mais pesado, e este pecado para você pode adquirir o perdão. Tem que mudar absolutamente. E para mudar o seu pensamento, o seu mau costume, você precisa da ajuda do seu Pai espiritual. Então, tomamos cuidado como louvamos a Deus. Tomamos cuidado como nós esperamos este período muito mística, que não só por esse período, mas por toda a nossa vida. Se nós adquirimos os 40 dias que faltam, adquirimos a nossa purificação, aí Deus misericordioso vai permitir que nós façamos uma Páscoa muito elevada espiritualmente. Porque na vida, tudo que é mudado nos leva por embaixo. Tudo que é espiritual nos eleva e nos faz melhores pessoas para podermos beneficiar este planeta que está sofrendo demais.